Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, estamos no capítulo 17 do livro de Levítico. Se você nos tem acompanhado em outros programas, sabe como nós temos estado a olhar para a Bíblia, esse livro que fala connosco. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é um livro antigo, é um livro que talvez não tem grandes coisas para nos ensinar. Mas se você nos tem acompanhado, tem visto como nós podemos aprender verdades extremamente importantes e profundas para o nosso dia-a-dia. Verdades verdadeiramente fundamentais. Eu creio que se nós aplicássemos mais vezes aquilo que conhecemos da Palavra de Deus, certamente o nosso país seria bem diferente. As sociedades estariam muito diferentes daquilo que são na realidade. Porque aquilo que Deus deixou na sua palavra, os princípios que Ele nos ensinou, são princípios fundamentais para a convivência das sociedades. Então é verdade que estes textos aqui, que nós temos estado a olhar de uma forma mais particular, no livro de Levítico, eles são, em primeiro lugar, para a nação de Israel daquele tempo. Mas também são para nós hoje. É verdade que não se pode aplicar tudo literalmente aos nossos dias. Há coisas que, de facto, em Cristo foram alteradas. Mas, no entanto, continuam os princípios válidos para nós. E é exatamente esses princípios que nós tentamos, já nos últimos programas, e vamos continuar a fazer, tentamos trazer para a nossa realidade. Há coisas aqui que são relativas a ordens cerimoniais, a forma como os sacerdotes deveriam fazer, as vestes que eles deveriam ter. Mas nós temos conversado, e você que nos tem acompanhado tem visto, como estas situações têm implicações nos nossos dias. Como em Cristo estas coisas foram cumpridas. E é exatamente isso que nós tentamos fazer olhando para estes capítulos aqui no livro de Levítico. Existem várias questões neste livro que precisam ser consideradas. Existe sim uma sequência de pensamentos que nós devemos ter em consideração. Não é, no entanto, uma continuação do assunto da expiação que nós vamos ver aqui. Mas é uma sequência e estão ligados os pensamentos. Uma outra razão porque este capítulo não é uma continuação do anterior é que é um assunto bem diferente, embora esteja relacionado. Este capítulo tinha aplicação direta à marcha do povo de Israel durante o deserto. E eles estavam acompanhados com o tabernáculo naquela altura, como está lembrado certamente. Então este capítulo fala da tenda da congregação, que é o tabernáculo, e fala também dessa peregrinação, desse tempo em que o povo de Israel estava a viajar pelo deserto. As leis dadas neste capítulo tratam dos animais domésticos para alimentação e que deviam ser mortos no tabernáculo. Você pode bem perceber as dificuldades que o povo iria ter quando chegasse à Terra Prometida, se eles aplicassem então tudo literalmente. Lá eles ficariam talvez espalhados por toda a terra, alguns se calhar a 300 km de distância do tabernáculo. Não seria fácil eles fazerem todo este cerimonial junto ao tabernáculo. Então, é necessário entendermos que há orientações que são dadas neste livro de Levítico, algumas delas muito específicas e concretas para o povo de Israel naquele tempo que eles estavam a viver. E por que Deus deu então estas instruções? Bem, é exatamente por isso que nós hoje vamos estudar este capítulo. Vamos exatamente tentar entender as razões pelas quais Deus deu estas instruções. Os 6 primeiros versos falam do lugar único de sacrifício. Depois, o texto bíblico fala da adoração a certos demónios, a certos seres que não a Deus. E isto é algo que nós iremos ver com calma. E necessitamos entender bem o que Deus quer nos falar aqui. E por fim, ele fala da oferta de sacrifícios no tabernáculo e da proibição de comer sangue. Certamente, a verdade básica deste livro, e muitos estudiosos concordam com ela, é que sem sangue não há remissão de pecados. Os israelitas, por outro lado, estavam proibidos de derramar esse sangue.
E esse é o outro lado, digamos assim, desta mesma moeda. Então vamos ler juntos o livro de Levítico, capítulo 17, verso 1 e 2. Se você tiver a sua Bíblia à mão, então pode acompanhar a nossa leitura. Como sabe, estamos a utilizar uma Bíblia com uma linguagem mais contemporânea para ser um pouco mais fácil entendermos aquilo que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Diz assim a palavra de Deus no livro de Levítico. O Senhor disse a Moisés que comunicasse a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas as seguintes ordens que ele próprio lhes mandou. É interessante olhar que estas instruções não eram dadas apenas para Moisés e Arão, mas também para os filhos de Arão e para toda a nação de Israel. Qual seria então esta razão? Por que é que Deus estava a fazer esta orientação desta forma? A resposta parece óbvia. É que Deus quer revelar a sua vontade para a vida de cada um de nós, para si, para mim, para todos. Deus não só se revela a algumas pessoas em especial, Deus quer falar com todo o seu povo, com todas as pessoas que o temem. Deus não é apenas alguém que faz a diferença entre animais limpos e não limpos, como vimos, por exemplo, no capítulo 11 do livro de Levíticos, mas também Ele quer estabelecer ordem e quer estabelecer um relacionamento com os filhos de Israel. Ele quer dar oportunidade para que os próprios filhos de Israel tenham condições de fazer as suas opções de uma forma responsável. Por isso, ainda hoje, Deus continua a falar connosco, para que cada um de nós possa tomar decisões de uma forma responsável, sabendo exatamente aquilo que está a fazer e deve fazer. Vamos continuar a ler o texto bíblico e no verso 3 continua assim. Se algum israelita matar um touro, um cordeiro ou uma cabra dentro ou fora do acampamento, ou mesmo à entrada da tenda do encontro, e não vai fazer uma oferta ao Senhor diante do seu santuário, será responsável por uma morte. Derramou sangue e por isso será excluído do seu povo. Portanto, os israelitas devem levar ao Senhor os animais que matarem no campo. Devem apresentá-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro e entregá-los ao sacerdote para um sacrifício de comunhão. O sacerdote espargirá com o sangue sobre o altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura em oferta, que será do agrado do Senhor. Quase posso imaginar a pergunta que você neste momento está a pensar. Mas afinal, qual é o assunto que Moisés está aqui a tratar neste capítulo? Talvez você está a perguntar. Está mais uma outra vez daquelas leis bastante estranhas que parece que Moisés está a falar de sacrifícios de novo. Mas não é esse o assunto aqui. Ele não está de novo a falar sobre sacrifícios. Não, ele está a falar de uma oferta. Está a falar de uma cerimónia de comunhão. Então as pessoas deveriam sair, ir à caça e quando estavam a preparar, digamos assim, os seus alimentos, eles deveriam ter esta consciência de que era Deus que cuidava deles. E por essa razão, esta refeição deveria ser feita na sua presença. É interessante como Deus, digamos assim, liga todas as coisas da vida do povo de Israel. Não havia algo que fosse mais sagrado do que outra coisa. Até a preparação dos alimentos era algo que deveria ser entendido pelo povo de Israel como algo sagrado. É por isso que também a palavra de Deus no Novo Testamento nos diz isso. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 30 e 31, ele nos fala exatamente que quer que nós comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Esta era a razão então pela qual Deus decidia que o povo deveria ter esta atitude. Mas haveria uma outra razão. A razão prendia-se ainda com os costumes da época, dos povos em volta dos povos de Israel. Havia povos pagãos que tinham práticas um pouco diferentes. Então eles iam e ofereciam os seus animais aos ídolos, às imagens de escultura que estavam espalhadas, e então Deus queria mostrar a Israel que eles deveriam ter uma atitude diferente. Eles deveriam ter toda a sua vida concentrada em Deus. Não poderiam caminhar com Deus e com os ídolos também. Os israelitas, eles tinham vivido muito tempo no Egito, como é do vosso conhecimento. E quando nós olhamos para a Bíblia, podemos constatar que certamente eles foram muito influenciados pela idolatria que havia no Egito. Assim, por essa razão, Deus adverte o povo de Israel para eles agirem em conformidade com os seus ensinos.
Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele diz: eis que ouvi o seu clamor, e me lembrei da aliança que fiz com Abraão, Isaque e Jacó. E o que é que Deus está a querer dizer com este texto aqui? Não me esqueço daquilo que prometo, no fundo é isto que Deus está a querer dizer. Sempre cumpro as minhas promessas. Mas vamos deixar a palavra de Deus responder por si. Vamos, pois, ler aquilo que já lemos há alguns tempos, aquilo que a Bíblia diz sobre esta questão. E diz assim: naquele dia levantei-lhes a minha mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Como podemos ver por este texto aqui, o povo de Israel nunca chegou realmente a abandonar a idolatria. Por isso, Deus, quando dá este texto aqui no livro de Levítico, ele o dá com a intenção de o povo seguir à risca aquilo que ele tinha ordenado, que eles abandonassem todo tipo de idolatria. O objetivo divino com esta lei aqui é quebrar de alguma maneira o passado que Israel tinha experimentado na terra do Egito. Deus entregou estas leis ao povo porque eles de alguma forma adoravam esse tipo de animais, adoravam esse tipo de seres. E Deus queria quebrar com isso. Aqui os filhos de Israel estavam agora no deserto. Eles não tinham de facto muita carne para comer. Penso que, de alguma maneira, este incidente, inclusive o das codornizes que eles pediram que caíssem, era exatamente para mostrar que não havia muita carne ali naquele lugar. Talvez eles quase fizeram alguma manifestação querendo, queremos carne, mas, enfim, Deus concedeu isso. Isso mostra claramente que naquela região, naquele tempo, pouca carne eles tinham. E o povo de Israel estava agora a aprender a lidar com esse facto. No entanto, Deus queria mostrar claramente que esses animais deveriam ser entregues como oferta de agradecimento, no fundo em que Deus estava envolvido em toda a vida da nação de Israel. Esse sangue desses animais, quando caçados, seria então espargido sobre o altar. A gordura seria oferecida a Deus como um aroma agradável. Isto é, como uma oferta agradável a Deus. O sacrifício era uma oferta pacífica. Embora o restante do animal fosse devolvido ao seu dono, ele teria o direito de toda a carne para si e para os seus. Então, ainda que o povo não fosse um povo com muita abundância de carne, algum gado eles tinham, é verdade, talvez algumas peças de animais que eles caçassem, mas na realidade Deus estava aqui a trazer alguns princípios de vida. Mais do que um ritual, era um princípio de vida que Deus queria conduzir o seu povo a ter. E esse princípio de vida tem a ver com eles dedicarem tudo a Deus. Tudo aquilo que eles faziam deveria servir para a glória exclusiva de Deus. E no verso 7 nós vamos ver o seguinte: e não devem voltar mais a oferecer sacrifícios a esses demónios, atrás dos quais se deixam arrastar, mostrando-se infiéis. É uma lei válida para sempre, para todos os seus descendentes. A palavra demónio tem o seu significado ou a sua origem deriva da palavra bode de pelos compridos. Eu gostaria, no entanto, de ter aqui mais algum tempo para conversarmos um pouco em torno deste assunto, mas teremos de olhar para este texto aqui um pouco mais rapidamente. Vamos ver aqui que isto demonstra que os israelitas, na realidade, eles tinham ainda estes deuses a quem eles se dedicavam, deuses que tinham sido adorados no Egito. Esta palavra usada aqui para demónios significa então um bode de pelo comprido. Os egípcios tinham um deus que era exatamente idêntico a isto. Poderíamos dizer que era o deus bode. O deus que era representado por um bode, pela figura deste animal. E os gregos também tinham, de alguma maneira, um deus parecido com isto. Um deus que era representado por este ser, este bode. E esse deus deram o nome de Pan. Encontramos com frequência este deus na mitologia e nas artes gregas também. Estes deuses possuíam um rabo, chifres e patas fendidas.
E talvez daí ainda hoje algumas ideias de que a sociedade e o povo têm acerca de que os demónios eventualmente aparecem neste tipo de imagem, não é? Tem a ver muito com a mitologia e talvez pouco com a Bíblia. Alguns dizem inclusive que a palavra pânico surge exatamente derivada deste deus grego, deste deus Pan. Servia então para descrever o terror causado por este demónio, por este ser. Os israelitas, portanto, eram advertidos seriamente para não adorarem estes deuses. Se um homem matasse um animal limpo longe do tabernáculo com toda aquela educação idólatra que recebia, ele então iria provavelmente oferecer o seu sangue a esse Deus. Mas Deus disse, não é isso que o meu povo deve fazer. Não é assim que o meu povo deve agir. Não devem caminhar de um lado com Deus e de outro dedicando e oferecendo o sangue e as gorduras a Deus e a ídolos. O meu povo deve ser um povo íntegro, um povo completamente dedicado a mim. O perigo constante da idolatria e da imoralidade está de volta e é por isso que ainda hoje se continua a fazer em muitos locais imagens de criaturas e de alguma forma as pessoas veneram e prestam culto a essas mesmas criaturas em vez de prestar culto ao Criador. O nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas e só Ele deve ser adorado e cultuado. E no fundo é exatamente isso que Deus está aqui a querer dizer nestes textos para nós. Que nós não devemos prestar homenagem, culto, ou seja o que for, a qualquer outra coisa que não a Deus. A adoração é exclusivamente para Deus e para mais ninguém. Por isso mesmo as atitudes mais simples da vida, como estas aqui que nós vemos no livro de Levítico, deveriam ser atitudes dedicadas a Deus e não a qualquer outro ídolo ou imagem. O verso 8 continua a dizer, quando um israelita ou um estrangeiro residente entre eles que quiser oferecer um holocausto ou outro sacrifício e não o levar à entrada da tenda do encontro para o oferecer ao Senhor, será excluído do seu povo. Aqui estas medidas que Deus dá é para demarcar claramente a atitude que o povo deve ter e também Deus queria mostrar claramente que o povo deve agir com respeito para com Deus. Deus nunca permitiu que alguém fizesse uma oferta e simplesmente ficasse por aí com uma atitude que não era a correta. Esse tipo de ofertas não agradam a Deus. Aliás, o próprio Deus diz em 1 Samuel, será que eu me agrado da gordura dos animais ou Deus precisa de alguma forma da oferta de animais? Quando Deus institui estas ofertas, tem muito mais a ver com o povo do que com as necessidades de Deus. Não é por causa de Deus, Deus não precisa de forma alguma dos animais que o povo oferecia ou deixava de oferecer. Deus queria incutir no povo respeito e reverência. Deus queria mostrar ao povo que eles deveriam ter uma atitude de santidade, de separação e que não deveriam fazer as coisas de uma forma leviana. Então, por isso, Deus traz esta reflexão ao seu povo. Deus faz com que o povo pense naquilo que deve fazer. O verso 10 continua a dizer, se alguém, israelita ou estrangeiro residente, entre eles comer sangue, seja de que maneira for, eu volto-me contra ele e expulso do meio do seu povo. A vida do corpo está no sangue, por isso vos mandei usar o sangue para o ritual do perdão, pois pelo sangue se pode poupar uma vida. Prezado amigo, é muito interessante e muito importante este versículo aqui. E eu considero o verso 11 como um dos principais versículos deste livro. E vamos ler o versículo seguinte, que é o verso número 12, e que diz, foi por isso que ordenei aos israelitas que absolutamente ninguém deve comer sangue, incluindo os estrangeiros residentes entre vocês. Moisés continua a falar bastante sobre este assunto. Mas eu não lerei todos os detalhes que estão aqui contidos neste texto. O grande princípio, no entanto, que temos aqui no verso 11 é que a vida está no sangue. Mas por que será que a vida está no sangue? Esta é uma ótima pergunta e, como tal, necessita de uma ótima resposta. E eu espero poder, neste tempo agora, refletir um pouco consigo. Como é que nós podemos então entender isto que a palavra de Deus nos está aqui a trazer? Como você já sabe, Jesus Cristo disse uma coisa extremamente importante e eu creio que está ligada com esta ideia aqui.
No Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 53 a 56, Jesus disse algo que inclusive chocou as pessoas do seu tempo. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Estas palavras de Jesus são uma demonstração de que ele estava a aplicar e a desenvolver este grande princípio encontrado aqui no capítulo 17 do livro de Levítico. Vemos que este versículo tem como ideias principais de que todo o sistema mosaico no Antigo Testamento assenta. A vida da carne está no sangue. É como um relacionamento entre Cristo e nós. Como Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ter comunhão comigo. O que é que ele quer dizer então com isto? O que é que isto significa para nós? Isto significa que toda a pessoa que aceita pela fé o que ele derramou, o seu sangue pelos nossos pecados, e essa mesma pessoa recebe então a vida eterna em Jesus Cristo. É nessa identificação que nós temos com Jesus Cristo que nós podemos então receber o perdão para os nossos pecados. E o grande apóstolo Pedro, ele nos deixa escrito de uma forma sublime algo interessante sobre este assunto. Ele diz: sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes a fé em Deus, o qual ressuscitou de entre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então nós temos aqui esta ideia de que de facto o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Só Ele nos pode dar uma ligação a Deus. No próximo programa continuaremos a falar sobre estes textos do livro de Levítico que tanto têm para nos ensinar. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.